Oi, gente! Vamos fazer pão para congelar e para comer agora também, né? Antes de mostrar os ingredientes, eu vou falar de onde eu tirei nessa receita. Que eu não sou padeira, eu não invento pão ainda, mas foi do canal Tempero Bom com Nai Miranda. Lá tem vídeos maravilhosos de receitinha assim de pão. E aí, o que eu vou fazer de diferente dessa receita que ela passou é que eu vou fazer a receita dobrada, porque eu quero deixar congelado alguns pãezinhos. Então, vamos lá para os ingredientes. Vamos lá, né? A receita tá dobrada, tá, gente? A receita dela são 250 ml de água morna. Então, eu coloquei 500 ml. São 10 gramas de fermento. Eu vou usar 20. O açúcar são 3 colheres. Eu vou colocar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A receita é um ovo, eu vou colocar 2. E na receita é 80 ml de óleo, eu vou colocar 160. Eu fui até conferir, que eu achei muito óleo, mas como é uma receita grande, né, então tá tudo certo. Aí o trigo são 500 gramas, só que, claro, vai depender da farinha aí, enfim. Aí eu vou colocar aos poucos, porque eu não sei o quanto eu vou usar de fato, se eu vou usar 1 quilo mesmo. Eu vou mexer um pouco e agora vai o sal. 1 colher de chá. Eu vou dar uma misturada com colher para o trigo incorporando. Com certeza que vai mais. Não tem estresse. Dá para colocar mais um bocadinho aqui. Mas só para não passar tanto também, porque tem farinha e aí vai as dicas, né? Tem algumas farinhas que pedem um pouco mais de água e outras que pedem um pouco menos. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, né? Eu vou dar essa misturada logo em tudo. Nesse primeiro momento, só misturar tudo e depois eu boto o resto da farinha. Pode ver, acho que pode levar até mais do que 1 quilo, no caso, essa receita dobrada. Ela fala aproximadamente, né, mas eu não sei se ela chegou a usar mais do que o que ela colocou lá. Ela não detalha, né? A receita que eu vi foi no Shorts, né? Eu não sei se ela tem essa receita no canal. Um vídeo mais completo, mas é uma receita muito boa. Aí, por via das dúvidas, eu vou deixar pegar mais um pouco de trigo e deixar aqui perto. Aí, no que for precisando, eu vou começar a sovar. Eu vou colocando mais. Porque você não bate na batedeira. Ó, gente, eu tenho batedeira. Tenho panificadora. Mas tem receita que é tão rápida, tão mais simples, que eu prefiro não melar um bocado de coisa pra fazer. Essa daqui é uma delas, porque não é uma massa que você vai precisar ficar sovando muito tempo, entendeu? É mais a mistura e deixar homogêneo. Pode ver que tá grudando bastante. Eu só não estou medindo quanto eu estou colocando a mais. Mas aí, já sabem que é um pouco mais de trigo aí, né? Eu quero que renda bastante mesmo, porque eu quero deixar congelado. É muito bom você de manhã assim, fazer um pãozinho fresquinho. Ainda tá pegando bastante. Mas ainda assim, vai aos poucos, que é pra não deixar a massa dura. Olha, massa de pão. É melhor ela ficar mais molinha, mais pegajosa, do que ficar seca. Então, ainda que você sovou a linha, ela não para de grudar na mão, não faz mal. Isso daí é por causa do tipo de farinha. Tem farinha que você vai botar 2 kg de trigo e ela não vai parar de grudar direito da mão. Então, se você ficar colocando muita, sempre tá, nossa, tá grudando um pouquinho. A farinha, não, tá pedindo, a massa tá pedindo mais trigo. Você ficar colocando, ela vai ficar uma massa muito pesada. E o seu pão vai virar aquelas pedrinhas básicas de quem começa a fazer pão.
né? Eu já passei por essa, porque eu não entendia de nada, né? E eu fazia a receita assim, eu não, nossa, super fácil, eu vou fazer. E não ficava igual ao vídeo. E eu não sabia o que estava acontecendo, mas é sobre. Ó como ela tá vendo? Ela tá homogênea, mas ela ainda tá grudando. Aí eu tô misturando um pouco mais, pra botar só mais um pouquinho de trigo por cima. Pra não precisar ficar colocando tanto trigo. Deixa o trigo entrar nela primeiro. Essa parte aqui, coloca só mais um pouquinho. Esse negócio de soldar massa de pão mais de 10 minutos, não precisa não, tá, gente? Se a massa ficar boa assim, já tá lisinha, já tá homogênea, você conseguiu dar um ponto bom na massa, você já pode deixar ela descansar. O mais importante, depois dessa mistura, é o descanso. Então, se ela tiver um descanso bom, apropriado para o tamanho da massa, você já vai ter um bom resultado. Ó, tá vendo que ela tá levemente grudando aqui, ó? Tá vendo? Mas não precisa, tá colocando mais trigo, já tá bom. Essa, como a água foi morna e ela é uma massa bem úmida, porque ela leva ovo e óleo, então ela acaba pedindo um pouco mais de trigo. Então não caiam na armadilha de atolar trigo aqui. Agora eu vou tampar, deixar ali no micro-ondas fechado, né? Desligado, pelo amor de Deus, pra ela crescer. Eu acho que ela vai crescer, no vídeo ela faz uns 30 minutos o crescimento. Só como é uma massa duplicada, provavelmente ela vai crescer aí 1 hora por aí. Aí depois eu volto aqui. Vou ver se cresceu. Menina. Maravilhosa. Agora, a cocada já tinha limpado, eu vou só colocar o trigo. Pra gente tirar essa belezinha daí. Começar a abrir. Aí, olha, tá vendo? Olha como já ficou mais sequinha, tá vendo vocês? Você tem que dar tem que ter essa noção de deixar um pouquinho ali, né? Se a massa não ficar totalmente assim, né? Porque tem massa que ela já fica assim que você para de mexer, ela já tá desse jeito, né? Sem grudar nada. Mas quando não fica, você pode deixar um pouquinho grudando, que ela vai melhorar um pouco. Só não sei como eu vou separar o tamanho desses pães. Eu vou fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver mais ou menos aqui o peso que tá essa massa. Deu 2 quilos aqui, basicamente. 1,980 mais ou menos. Vamos dizer que deu 2 quilos, né? Não sei quantos gramas, eu acho que eu vou fazer no olhômetro. Fazer um bolo aqui e sair cortando. Acho que dá pra fazer pelo menos uns, sei lá, uns 16 pães. Será que dá? Eu tô fazendo mais fino porque tá mais largo, né? Vamos ver. Aqui deu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Acho que tá bom. Não tá um tamanho tão pequeno, não. Vamos ver, né? Aí eu vou abrir agora. Deixa eu botar aqui mais perto de onde eu vou abrir a massa. Vou deixar um triguinho aqui do lado pra ir usando. Eu vou abrir a massa. Colocar os pães que eu vou usar já separado. Acho que vou deixar... Como ficou 21, né? Eu vou assar acho que 5. Vou botar nessa forminha aqui pequena. Vou untar com óleo apenas. Óleo ou azeite, né? Mas eu não uso azeite pra untar nada, não. Eu vou botar óleo mesmo. Aí você unta um pouquinho e coloca, né? Na receita lá ela só untou com óleo e deu certo. Eu vou untar a lateral também pra não
não grudar tanto, né? Eu já vou deixar aqui. Esse aqui vai ser o meu. E abrir aqui é o mais fácil, né? Que é só esticar. E você vai enrolando como se fosse um enroladinho mesmo. Eu vou abrir bem pra ele ficar bem certinho. E aqui você vai só enrolando assim, ó. E aí ele vai crescer novamente, tá, gente? Tá aqui, acho que eu vou colocar assim mesmo. Deixa eu enrolar bem direitinho, deixar aqui pra baixo essa parte. Esses aqui mesmo, tá? Tem uns maiores, outros menores. O que vale é o que importa. Quatro. Mais um aqui. Assim. Assim. Agora eu vou tampar e deixar crescer novamente. Eu coloco 2 panos de prato em cima, que é pra ficar mais abafado, né? E coloco lá no micro-ondas. Aí vamos agora modelar o resto, que esses daqui vão ser congelados. Para congelar, eu coloco numa forma, deixo um ao lado do outro, sem encostar. Você leva para o congelador. Quando eles estiverem bem durinhos, você tira e coloca em saquinhos de plástico ou em um saco só de plástico. E você vai tirar a quantidade que você precisar quando for usar no dia a dia e tirar para descongelar, né? Então, não tem erro, dá super certo. Você tira, tipo, na noite anterior, para assar pela manhã ou durante o dia mesmo. Gente, esses são os vídeos mais demorados de concluir aqui. Porque é o dia todinho pra fazer um pão. Não é o dia todo, né? Mas assim, até desde o preparo. Aí você vai deixar um descanso, né? No caso desse, que foi 1 hora de descanso. Aí agora vai descansar pelo menos mais uns 20, 30 minutos, dependendo. E aí você vai pincelar ainda a gema e botar pra assar mais uns 30 minutos. Então, é muito tempo, né? Pra fazer uma receita de pão. Então agora vamos a umas dicas práticas para quem quer fazer pão, tem medo ou já fez muito e deu muito errado. Como já aconteceu muito comigo. Primeiro que pão é prática. Então se você tiver medo de tentar e de praticar, não vai adiantar, porque você nunca vai se aperfeiçoar nisso. Então tem que praticar. Assim como muita coisa na vida, a gente tem que ter prática para poder ficar melhor naquilo. Então a primeira dica sobre o trigo. Eu uso geralmente o Rosa Branca, o Dona Benta, eu sou de Pernambuco, né? Rosa Branca, Dona Benta, o Fina, também são trigos bons. Eles se mantêm meio que na mesma média ali. Eu opto sempre pelo Rosa Branca, mas quando não tenho, eu compro esses outros. E eles têm mais ou menos
uma tolerância de água um pouco maior. O Dona Benta eu nem lembro o tempo, tanto, porque faz um pouco de tempo, mas o fino ele é um pouquinho menos, ele é mais úmido, sabe? Ele fica mais úmido, assim, a massa. Então, assim, quando vocês verem uma receita na internet, se der pra comprar o trigo igual a receita, vai ser mais fácil pra você que não tem muita experiência. Mas se você não tem essa possibilidade, quando você fizer, você tente olhar, assim, copiar e colar do vídeo aquela textura que você tá vendo ali. Tipo, a mulher tá botando o dedo, encosta um tiquinho e sai. O meu não tá ficando assim, o meu ainda tá molhando muito. Você bota só mais um tiquinho de trigo. Se não chegou ainda, você dá dependendo da quantidade de trigo que você tiver colocado, além da receita que foi pedida, você não coloque mais. Por exemplo, você colocou 200 a 300 gramas a mais, então tá ótimo, não coloca mais do que isso. Então deixa ela molinha mesmo, porque depois que ela descansar e etc, mesmo que fique uma massa um pouco mais mole, mais elástica, ela vai se sair bem no resultado final. Se você tentar ultrapassar muito mais do que uns 300 gramas, dependendo aí da receita, para poder ficar igual àquela receita que você viu, o pão vai ficar pesado. E aquele fermento que você usou não vai ser suficiente para a quantidade de trigo que você está colocando, entendeu? Então é melhor a massa estar um pouco mais mole do que você deixar ela ressecada. Isso é uma dica muito importante. Sobre o tempo assim, né, tipo, de sova. Sova e descanso. A sova é menos importante do que o descanso. Pelo menos assim, na minha experiência, né? Eu sou uma pessoa leiga, né, do assunto, eu não sou um especialista em pão. Mas se você deixar a massa homogênea, ela já tiver ficado homogênea, sem gruminho, sem manchinha assim de trigo, de alguma coisa, ela já tá bem misturada. Isso já é necessário, já é o suficiente para que ela se desenvolva bem. A partir disso a partir desse momento dela ter se desenvolvido bem, nesse aspecto de você ter conseguido deixar ela homogênea, o segundo ponto é deixar ela descansar até ela conseguir desenvolver aquele fermento. Então, se você mora numa região que é um tempo frio, coloque ela no lugar mais abafado possível da sua casa. Se for possível, você pode fazer o seguinte, mas para iniciante eu já acho difícil dar essa dica porque você pode matar o seu fermento. Mas uma dica que as pessoas usam muito é tipo ligar o forno um pouquinho, tipo 5 minutinhos, desliga, deixa ele esfriar um pouco. Depois você deixa a massa descansar lá dentro, porque ele vai estar mais abafado, né? Vai ficar com aquele morninho e aí vai ajudar o fermento a desenvolver. Então, tipo assim, se o lugar é frio, você deixa mais tempo de descanso. A minha massa passou 1 hora e não cresceu muito ainda. Só cresceu um pouquinho, mas ela cresceu, ela tá crescendo, então quer dizer que funcionou ali a sua receita, esse é um ponto importante. Então deixa ela crescer mais tempo, porque o lugar deve estar muito frio e realmente não tá... a ação do fermento ali vai demorar um pouco, isso é normal. Agora, se você fez o processo, você mora num lugar quente, por exemplo, ficou 1 hora a massa e ela não cresceu, o seu pão não vai dar certo. Sinto lhe dizer que não vai dar certo, você pode fazer, pode assar e comer ali na hora, ele vai ficar mais pesado, não quer dizer que ele vai ficar ruim, necessariamente incomível, mas ele vai ficar pesado e você só vai comer ali naquela hora. Se você deixar para outro dia, vai virar uma pedra, para matar uma pessoa. Isso já aconteceu comigo e é péssimo, você fica muito frustrado, mas às vezes acontece. E aí, o que aconteceu? Às vezes a receita pedia água morna, você botou muito quente, às vezes você não deixou o fermento desenvolver ali, você botou o fermento, botou o sal logo em seguida. Outra dica, o sal você tenta botar por último, ou você coloca ele tipo numa posição onde ele não vai entrar em contato direto com o fermento logo de cara, entendeu? O fermento ele tem que entrar em contato de preferência com o açúcar primeiro, ou leite, se tiver também, que ajuda muito ele a se desenvolver. Então, tem esses pontos também. Isso pode ser uma coisa que faça seu pão não ter desenvolvido. Uma dica para quem tem panificadora caseira. Já teve uns 3 pães meus que deu errado. E o que foi que aconteceu? O trigo estava insuficiente para massa, para água. Ele não estava... tava ficando muito mole. Tipo, batia lá, botava a quantidade certinha, batia e tava ficando líquido, basicamente, assim. Ou então muito gosmenta a massa, né? Não tava ficando líquido, ficava gosmenta, bem gosmenta. E aí eu não, né, vou deixar. Só que ele não crescia. Aí eu pensava, não, será que o fermento morreu porque tava muito quente e tal? Porque a panificadora, ela esquenta sozinha. E eu moro em Recife, é quente, né? Então, eu pensava que tinha sido isso. E no final ele não crescia, ficava aquele pão assim, dava pra comer, mas não ficava perfeito. Então aí eu fui
prestando atenção, e aí o que eu vi é que o trigo não estava sendo suficiente. Aí eu comecei a ficar observando a quantidade ali de água às vezes e tal. Botava água, seguia a receita lá tudinho. Se ficasse muito mole, eu ia colocando, até ficar naquela textura mais ou menos do começo do vídeo do pão. Que ele ainda estava grudando um pouquinho, mas não tanto. E aí ela conseguia se desenvolver normal. Era realmente o trigo que eu tinha usado, que ele era muito úmido. E aí, se eu não me engano, foi até esse fina que eu usei na época. E aí eu achei, então é o trigo, né? E aí eu não tava prestando atenção nesse detalhe até na panificadora. Então, essas dicasinhas, essas coisinhas pequenas, vocês vão aprendendo na prática. Eu só observei tudo isso errando, né? Fazendo pão, errando. E agora eu tô passando pra vocês não errarem. Então agora vamos ver aí o descanso do nosso pão e finalizar, né, pra comer. Ó, gente, os pães congelados. Aí aqui também. Não tá 100% ainda, né? Tipo, pedra mesmo não tá, porque faz, eu acho que umas 2 horas que eu botei no congelador. Mas aí já dá pra colocar nos saquinhos, pra eles não grudarem um no outro. Já tá sequinho pra poder não grudar. Aí é isso. Pronto, aí deu esses 3 pacotinhos. Para descongelar e assar, você deixa da noite anterior pro dia. Ou se você for fazer durante o dia, você deixa tipo de meio-dia, acho que até a tarde já vai estar pronto para poder começar a assar. Aí ele simplesmente vai descongelar e começar a crescer. E aí quando você vê que o crescimento já tá bom, você coloca para assar. Aí, detalhe, tem que ter muita atenção no tempo. Porque se tiver um dia muito quente e você esquecer lá, ele vai crescer e chega um ponto que o fermento ele morre. Aí ele murcha de volta e aí não vai prestar mais o seu pão. A dica se precisar ligar o forno sem fósforo, precisa pegar papel não, pega um macarrão. Eita, que cresceu foi muito, menino. Tava pensando que ia crescer tanto não, viu? Vocês viram, né, o filetinho que tava. Aí bota com cuidado a gema, pra ele não murchar. Porque toda manipulação depois que cresce o pão, ele meio que volta, né, pra posição dele. Aí você tem que ter cuidado, pra não perder a fermentação e ter que esperar mais. Aí passa bem devagarzinho. Tá vendo? Uma tripinha de pão vira um pãozão desse. Aí passa aí um pouquinho. Esse ovo eu já vou aproveitar e assar pra comer com ele depois. E é isso. Pãozão, né? Ó. Tá um tamanho bom. E assou. Foi 20 minutinhos só. Porque foram poucos, né? Aí ficou bem douradinho. Eu vou partir pra vocês verem. Eita, que tá quente. Ui! Se grudou um pouquinho aqui. Vou tirar só esses pra vocês verem aqui. Deixa eu ver se vai soltar, vai. Isso é uma beirinha. Depois eu como. Bom que só. Menino, olha isso. Ó. Ficou bem fofinho mesmo, viu? Vou pegar uma faca. Os maiores. Eu vou comer daqui a pouco. Eita, quente. Só pra fazer a maldade aqui, né? Ficou muito macio. Vou fazer a maldade aqui só pra... Só uma manteiguinha de leve. Ó. Ai, gente, pão caseiro é bom demais. Você começa, você não quer parar não de fazer mais não. Deixa o like aí, viu? Agora eu vou sofrer um pouquinho aqui comendo.